Olá, investidor! Meu nome é Everson, sou assessor de investimentos e já estou há bastante tempo aí no mercado. Já passei por diversas instituições financeiras. Hoje eu sou agente autônomo de investimentos e hoje eu vou estar falando para vocês sobre previdência. Gostaria de ressaltar que esse vídeo ele é meramente educacional. O meu objetivo é mostrar como a previdência privada ela pode ser utilizada tanto para benefícios de aposentadoria, sucessão patrimonial ou benefício fiscal, entre outros. Vamos lá? Então, pessoal, previdência privada sempre foi um tema muito complexo. Tá? E um conselho que eu deixo para você, investidor, investidora, é nunca faça um plano de previdência privada sem o apoio de um especialista, porque você corre o risco de fazer de forma errada, de uma forma desnecessária, que você não venha a utilizar todos os benefícios que a previdência privada ela proporciona para o cliente. O tipo de previdência mais procurada é o PGBL. O plano PGBL ele possui o benefício fiscal, que é o benefício mais procurado pelo investidor. É você poder investir um recurso para longo prazo e poder abater até 12% da sua renda bruta anual na sua declaração de imposto de renda. Porém, o PGBL, você tem que tomar certos cuidados, tá? Nem todo mundo está apto a fazer um PGBL. Tá? Em primeiro lugar, você tem que fazer a declaração completa de imposto de renda. Se você faz na declaração simplificada, para você tem que ser o VGBL. Então você pode utilizar os aportes que você faz durante o ano no PGBL para poder deduzir do seu imposto de renda anualmente. Com isso, você pode vir a pagar menos imposto de renda ou, quem sabe, até receber uma restituição. Para que você possa usufruir dos benefícios do PGBL, do benefício fiscal, é necessário que você esteja contribuindo para uma entidade de previdência social, o nosso famoso INSS. Então você tem que ter contribuição permanente, mensal, para o INSS, para que você possa usufruir do benefício fiscal. Então, se você não tem carteira assinada, se você não contribui, se você não é aposentado, né, se você não recebe pelo INSS, você não vai ter esse benefício fiscal. Então é importante estar atento. Como eu disse no início, o PGBL não é para qualquer pessoa. Tem que ser feito com a consultoria de um especialista. Para isso, nesses casos, existe o VGBL, mas o VGBL ele não te dá nenhum benefício fiscal. O objetivo do VGBL é investimento de longo prazo, é uma aposentadoria, constituir uma renda para que após 10, 15, 20 anos você possa ter um patrimônio que seja suficiente para você se aposentar. Inclusive, ele permite a transformação em renda. Eu estou procurando a caneta para eu poder anotar aqui, ó. Transformação em renda. Ele permite que você faça isso. O PGBL, mesma coisa. Agora, se vai valer a pena, aí é outra história, tá? Tem que fazer as contas. Muitas das vezes vale você manter a aplicação ou resgatar lá na aposentadoria, o seu IR já chegou a 10%, eu vou explicar essa tabela aqui, já está na menor alíquota de imposto, pode valer a pena você resgatar tudo, né, e fazer um fundo imobiliário para que você receba mensalmente uma renda, ou colocar em outro tipo de aplicação que você possa resgatar todos os meses, ou entregar tudo para o banco e passar a receber uma aposentadoria. Tá? O plano permite isso. Até 12% do ganho bruto. Tá? Então, o PGBL, você não pode chegar lá e colocar o valor que você quiser. Ah, eu vou abater no meu imposto de renda, eu vou ser ressarcido, eu vou ter uma restituição. Então, quanto mais eu colocar, maior vai ser a minha restituição. Não.
você só pode colocar até 12%. Mas o que acontece se você colocar mais? Se você colocar acima de 12%, o plano vai aceitar, vai ficar rendendo lá dentro. Porém, na Receita Federal, você só consegue deduzir até 12%. Esse é o limite máximo. Ah, mas você quer contribuir com mais, você quer colocar bastante dinheiro para longo prazo, você está pensando na sua aposentadoria? Legal, então você faça os dois. Você vai ter um PGBL onde você vai colocar 12% do seu ganho bruto e essa diferença você deposita no VGBL. Então, se você é uma pessoa que quer poupar 20% da sua renda todos os meses, já sabe, né? 12% no PGBL e 8% no VGBL. Dessa forma, você consegue constituir uma boa reserva para aposentadoria nos planos de previdência privada. Benefício fiscal, já falei, né? O objetivo do PGBL é a vantagem do benefício fiscal e o VGBL não tem benefício fiscal. É uma aposentadoria complementar? Sim, ele é feito para complementar a sua aposentadoria do INSS. O VGBL também é um instrumento de aposentadoria complementar. Porém, ele não te obriga a contribuir para o INSS porque ele não te dá nenhum benefício fiscal. Livre de inventário. Isso é muito importante. Instrumento de sucessão patrimonial. Né? Esses dois assuntos estão linkados. Tá? Tanto o VGBL, tanto o VGBL quanto o PGBL, ambos são instrumentos de sucessão patrimonial. O que é a sucessão patrimonial? É você poder planejar quem vai ficar com o seu dinheiro quando você bater as botas. Entendeu? Os planos de previdência, os dois, não entram em inventário. E eles permitem que você indique o nome dos beneficiários. Então você vai colocar lá, quando você fizer o seu plano de previdência, você vai poder na hora indicar quem vai ser o herdeiro ou os herdeiros, né? Porque podem ser várias pessoas. Você pode dividir em percentuais. Cada um vai ficar com um pedacinho da sua herança e não entra em inventário. Tá? Eles recebem diretamente na conta deles. Cada um vai receber na sua conta a sua parte. Ótimo investimento para quem está planejando essa sucessão. Tá? Se você é idoso e está pensando em deixar dinheiro para o seu filho que mora no exterior, ou seu neto, você pode colocar uma parte do seu patrimônio numa previdência privada, acredito que seja VGBL no seu caso, e vai poder indicar o nome dos herdeiros que vão estar recebendo essa herança que você vai deixar para ele. Tá bom? Então, ambos os planos permitem. Vamos lá. Primeiro item, acabei não falando, deixei para o final. O que significa IR sobre o total? Agora que vem o leão, né? VGBL, IR sobre o rendimento. Tá? Essa é a diferença entre os dois. Agora que o PGBL fica ruim, né? Porque se você no meio do caminho resolver resgatar esse dinheiro, você vai pagar imposto de renda sobre o montante total. Aqui no VGBL não. O imposto de renda que você paga, ele é só sobre o que rendeu. Mas por que isso? O PGBL ele te dá benefício fiscal, né? Ele diminui o seu encargo, diminui a sua carga de imposto lá na declaração, você consegue deduzir e pagar menos imposto, não consegue? Aqui não te dá benefício nenhum. Mas aqui na hora do resgate, o leão toma de volta a parte dele, que é sobre o total. No VGBL, não. O imposto é só sobre o que rendeu. A Receita só quer a parte dela sobre o rendimento. Ah, mas isso é bom, isso é ruim? Olha, a longo prazo, o benefício fiscal, para quem usufrui do benefício certinho, de forma correta, colocando até 12% do ganho bruto, no longo prazo que eu digo é superior a 10 anos, o PGBL compensa sim, mais do que o VGBL. Isso se você usar o benefício fiscal. Se você não precisa do benefício fiscal, se você não usa o benefício fiscal, é óbvio que o VGBL vai ser mais eficiente ao longo de 10 anos. E o que é essa tabela aqui no meio?
né? Tributação de 35 a 10, 15. Tá. Isso daqui é a tabela de imposto de renda da Previdência Privada. Lá na hora da contratação, quando você estiver falando com seu assessor ou com seu gerente, provavelmente ele vai te perguntar qual regime de tributação você vai escolher. Se é o regime regressivo ou o regime progressivo. Você olhando para essa tabela aqui, você escolheria qual? De cara sim, eu escolheria o progressivo, né? 15% só, aqui 35%, vários números. Mas não é bem assim, tá? Muito cuidado com isso aqui. Quando você contrata uma previdência, você contrata para longo prazo. O pensamento é sucessão patrimonial ou aposentadoria, tá? Longo prazo. Então, você não tem que se preocupar com isso aqui. Isso aqui significam 10 anos, porque cada troca de imposto são 2 anos, ok? Então, como não seguir um exemplo aqui, se você contrata um PGBL, nos primeiros 2 anos de plano, se você decidir resgatar, cancelar esse PGBL e pegar o dinheiro de volta, você vai tomar um prejuízo grande, porque você vai pagar 35% de imposto de renda em cima de tudo que tem lá dentro do fundo. Tudo que você aplicou, tudo que rendeu. Tá? Mas você não é louco de fazer isso. Se você contratou com consciência de que é um plano para aposentadoria, para levar por 10 anos, no mínimo. Né? Então, você não cometeria essa loucura de resgatar antecipadamente. A cada 2 anos, esse imposto de renda ele vai diminuindo. Tá? Então, passou 2 anos, ele cai para 30. Passou mais 2, ele cai para 25. E assim sucessivamente, até chegar ao menor imposto, a menor alíquota de imposto de renda, que é 10%. Nesses 10% aqui, se chega em 10 anos de plano. Tá? Então, vamos dar um exemplo. Você acumulou, guardou todos os meses. Quando completou 10 anos de plano, você tem lá R$ 1 milhão. R$ 1 milhão na previdência que você guardou durante toda a sua vida. 10 anos. E você resolve resgatar. É simples. Se você tem R$ 1 milhão, R$ 100 mil vai ser a parte do governo, o imposto de renda. É interessante porque na Previdência você não paga imposto durante nenhum momento. Tá? Os 10 anos que está lá você não pagou nunca. Você só paga quando você decidir resgatar. Ok? Então, você vai pagar 10% de imposto de renda. Tanto faz se for no PGBL ou no VGBL. A diferença é que, se for PGBL, o imposto de renda é sobre tudo que está lá. Se você tem R$ 1 milhão, 10% é R$ 100 mil. Agora, se for no VGBL, o imposto vai ser menor. Por quê? Vai ser apenas sobre o rendimento. Então, se você tem R$ 1 milhão, você tem que ver o quanto rendeu. Rendeu 300 mil, botei 700, rendeu 300 e eu quero resgatar tudo. Você vai pagar 10% sobre o que rendeu, sobre os 300, então seria 30 mil. Então entraria na sua conta R$ 970 mil. Ok? Mas em compensação, durante esses 10 anos você não teve nenhuma devolução do governo. Aqui não, aqui você teve durante os 10 anos, todo ano na sua declaração de imposto de renda, uma devolução do governo, limitada até 12% de tudo que você ganhou, né? Você consegue jogar lá e abater, junto com as suas despesas médicas, né? Com o que você faz ou o contador faz para você, e inclui lá direitinho. Então, no longo prazo, essa economia ela acaba valendo a pena sim. Eu expliquei para vocês a tabela regressiva, que vai de 35% a 10% para ambos planos. A única diferença é que IR sobre o total e IR sobre o rendimento. Tabela regressiva de 35% a 10%. A tabela progressiva está aqui 15%, né? Mas cuidado, isso é uma ilusão, porque o imposto de renda aqui no Brasil ele é 27,5%. Esse é o imposto de renda aqui no Brasil. Tá? E essa tabela, ela se chama tabela progressiva. E ela tem até um outro nome, que é compensável, tabela compensável.
Tá? Tem banco que não usa esse nome progressivo, usa o nome compensável. Tá? Significa que você paga 15% no resgate, mas você tem que compensar a diferença para 27,5% na sua declaração de ajuste anual. Tá? Isso se você de fato dever os 27,5%, porque existe uma tabela lá de imposto de renda, onde de acordo com o seu faturamento, né, o seu ganho anual, você vai ver onde você se encaixa nessa tabela, tá? Que ela vai, né, de 7,5%, se eu não me engano, até 27,5%. Na verdade, vai de 0 a 27,5%, porque tem pessoas que são isentas. Então, você tem que tomar muito cuidado com essa tributação progressiva. Porque vamos supor que você faça um PGBL com o objetivo de ter o benefício fiscal, né? A vantagem de poder estar ressarcindo lá no imposto de renda até 12% da tua renda bruta anual. Mas você, ao invés de escolher a regressiva, né, você olha aqui, nossa, 35%, 30% de imposto, não quero não, Deus me livre. Eu vou ficar nessa aqui de 15%. Você está cometendo um grande erro. Por quê? Quando completar lá os 10 anos e você tiver o seu milhão lá, você vai pensar que você vai pagar 150 mil de imposto? Está enganado. Você vai pagar isso na fonte e depois você vai ter que reajustar a diferença. Você vai ter que pagar mais 12,5 para que complete os 27,5. Para assim você estar quitado com a Receita Federal. Então, fique muito atento na hora de escolher o seu regime de tributação de imposto de renda, que ele deve ser feito no momento da contratação do seu plano de previdência. Detalhe, poxa, eu contratei e cometi esse erro. Lá no início, o gerente não me explicou e eu acabei escolhendo a tributação progressiva. Posso consertar? Posso mudar? Pode, ainda dá tempo. Se o teu plano de previdência está na tributação regressiva, você consegue modificar para regressiva. Porém, vai começar a contar do zero. Mesmo que você já tenha 10 anos de plano, vai ter que começar a contar tudo de novo, tá? Do momento da mudança de tabela, de regime de tributação, de progressivo para regressivo. Outra questão, você tem o plano já no regressivo, mas você quer mudar para o progressivo. Aí não é permitido. Você tem que manter o regime regressivo. Não tem como mudar para o progressivo. Como rende os planos de previdência? Olha, os planos de previdência evoluíram muito de uns tempos para cá. Hoje, as previdências elas são geridas por assets, pelas mesmas assets dos grandes fundos de investimentos. Então você tem todo tipo de fundo de previdência para todo tipo de perfil de cliente, desde o conservador, moderado ao arrojado. Tá? Hoje em dia, a Previdência ela pode alocar até 100% do patrimônio líquido em ações, que até pouco tempo atrás não era possível. Então, se você quer uma carteira de ação de longo prazo para aposentadoria, você consegue por meio de um bom plano de previdência. Tá? Cabe uma conversa com o assessor ou seu consultor financeiro para buscar um bom gestor, o melhor fundo para que você possa levar para longo prazo de acordo com o seu perfil. Legal, investidor? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Caso queira saber mais, conhecer novos planos de previdência, caso precise de uma assessoria para identificar o melhor plano, o plano mais adequado ao seu perfil, pode entrar em contato comigo. Eu estou à tua disposição. Um forte abraço e até o próximo vídeo.